Olá pessoal, passando aqui para gravar esse vídeo, assim como os outros professores e professoras do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Maria vão fazer também em virtude da comemoração do Dia da e do Assistente Social no próximo dia 15 de maio. Então, de antemão, gostaria de agradecer à coordenação, ao departamento, por propiciar que a gente possa estar em contato em tempos tão difíceis, de distanciamento social, de isolamento social, onde a gente perdeu momentaneamente o contato físico, que é tão importante para nós, o contato físico que nos propicia debates super interessantes, aulas onde a gente faz trocas constantes, mas enfim, a gente acaba utilizando a tecnologia como um instrumento importante também para nos aproximar de forma virtual, mas que ainda assim a gente possa interagir de todas as maneiras. Então, de antemão, faço aqui as minhas saudações a todos os alunos e alunas do curso, aos professores, aos secretários do curso, de quem a gente está distante nesse momento, mas tenham certeza que estamos todos trabalhando, também nos desafiando a aprender novas tecnologias, novas formas de interação, para que a gente possa minimizar, de certa forma, todo esse momento difícil que a gente enfrenta longe da sala de aula, longe da universidade, que é esse berço importantíssimo de educação, de ciência, de tecnologia, e que tanto fora desprezado, que tanto fora desconsiderado pelo atual governo, e é importante que a gente saliente que é da universidade que está saindo as grandes pesquisas, é da universidade que estão saindo as grandes produções de respiradores com um custo muito mais acessível para as unidades de saúde, de atendimento, e é dessa esfera pública, dessa esfera federal, onde a gente tem também o SUS, que está sendo responsável e será sempre responsável pelo atendimento da população brasileira, 100% universal. O mundo inteiro desejaria ter um SUS em tempos de pandemia, e nós temos, então nada mais justo do que a gente valorizar tanto o Sistema Único de Saúde, quanto os profissionais que estão nesse Sistema Único de Saúde, e aí todos os profissionais, desde os maqueiros, as pessoas da faxina, as pessoas que limpam, as copeiras, as enfermeiras, os médicos, enfim, todos que estão dentro desse ambiente, incluindo nós, assistentes sociais também, que fazemos parte desse cenário, desse espaço socioocupacional. Então, de antemão, gostaria de deixar aqui toda a minha solidariedade, todo o meu respeito a esses profissionais que, sem dúvida nenhuma, estão fazendo um trabalho impecável, embora a gente saiba que houve, com a emenda constitucional 95, um corte de gasto enorme na proteção social e no SUS também. Até fiz aqui algumas anotações, são várias coisas que eu queria tratar, Então, a gente precisa pensar que, diante desse corte que fora feito no Sistema Único de Saúde através dessa emenda constitucional, a gente precisa salientar que a defesa desses espaços, elas são intransigentes. A gente precisa falar disso cotidianamente, a gente precisa expor isso cotidianamente e fazer essa defesa, onde a gente possa ter um atendimento público, gratuito, de qualidade para todos e todas cidadãos brasileiros, não é verdade? Então, me fora proposto aqui esse tema, as relações sociais frente à crise do capital, a atuação do e da assistente social no contexto de pandemia. Confesso que vou me ater um pouco mais à questão das relações sociais, do trabalho e do próprio modo de produção capitalista. A atuação do assistente social também vem dentro desse bojo, vem dentro desse cenário, mas acho que a gente precisa também fazer uma análise profunda dessa estrutura que produz e reproduz tudo isso que a gente está vivendo, Não há dúvidas disso. Evidentemente, quando a gente para pensar nesse contexto de distanciamento social, de isolamento, que é mais do que necessário, a gente tem alguns gargalos e que são importantes, Dentre eles, e agora o mais relevante de todos no ambiente acadêmico, é o gargalo tecnológico, onde a gente tenta fazer interações, utilizando ferramentas que são disponibilizadas pela universidade, toda essa base tecnológica que a gente desfruta dentro da UFSM, mas também compreendendo que há
uma dificuldade de acesso de alguns alunos, por parte de alguns alunos, sejam por N razões, mas depende do laboratório, da universidade, né? Depende da internet que tem ali disponível. Então a gente precisa também medir, né? Saber direito de que forma a gente vai chegar até vocês para que isso seja feito com a maior qualidade possível dentro desse contexto. Então, eu vou começar falando aqui de uma maneira bem geral. Acredito que todos vocês já têm uma proximidade com esse tema, mas enquanto assistente social, né, enquanto profissional que somos e que intervimos na realidade, dentro, não somente, mas dentro das expressões da questão social, nunca é demais a gente retomar qual é a origem disso tudo, né? A gente sabe que o modo de produção capitalista possui sua maior contradição, que é o capital versus o trabalho, né? Essa contradição é uma contradição insuperável dentro do modo de produção capitalista. Então, é dessa contradição, é dessa engrenagem extremamente contraditória que a gente tem a emersão da questão social, né? Ou seja, a produção da questão social e, portanto, todas as suas expressões emergem dessa contradição que a gente lida e entende como sendo a engrenagem, como sendo o núcleo duro, né, de toda a desigualdade produzida dentro dessa forma de sociabilidade, que é a sociabilidade burguesa, onde todos e todas nós estamos inseridos, né? Não há ninguém que fique de fora desse cenário. Por mais consciência que tenhamos, por mais entendimento que tenhamos, por mais conhecimento, leituras e etc., nós estamos dentro desse bojo, né? Não estamos no topo da montanha fazendo análise da sociedade. Aliás, distanciarmos dessa realidade, né, de olhar apenas, contemplá-la apenas, entendê-la apenas, é também negar o método dialético crítico fundamentado no materialismo histórico, onde a gente tem uma aproximação da categoria profissional, né, com esse método de ensino, de leitura de realidade, de intervenção na realidade, onde a gente trabalha a partir de categorias fundamentais, né, mediação, contradição, totalidade, historicidade, onde a gente apreende essa realidade, mas não só entender a realidade, mas intervir, né, modificar essa realidade a partir dessa leitura que a gente faz. Então, a gente entende que todo esse contexto, estamos todos e todas englobadas nele, né? Não estamos no topo da montanha fazendo análise, estamos intervindo, interferindo, mediando cotidianamente, né, as expressões da questão social. Portanto, eu gostaria de dizer que também, não só a questão social, mas também a nossa vida é produzida a partir dessa engrenagem, que é o modo de produção capitalista, né? Ou seja, a nossa existência, as nossas relações humanas, sociais, elas são produzidas e reproduzidas nesse bojo. Por isso que a gente consegue compreender, de certa forma, mais profundamente, porque que em alguns momentos a gente reproduz tantos comportamentos que não coincide com a nossa vida, ou se a gente for pegar pelo recorte de classe, de onde nós estamos falando, né? Porque nós temos uma vida produzida dentro desse bojo, dentro desse arcabouço burguês, né? E isso está imbricado em todos nós. Portanto, as relações sociais humanas, elas são produzidas e reproduzidas dentro deste contexto. É desse contexto que a gente está falando. Um contexto contraditório, um contexto de classe, um contexto de gênero, um contexto de raça, né? Que a gente vai produzir e reproduzir a nossa forma de conviver. Aliás, isso é um fator interessante que agora, durante a pandemia e esse isolamento, faz a gente refletir um pouco, né, sobre esse momento de como a gente tem se relacionado com uns aos outros, né? Evidentemente que a tecnologia é fundamental, né? É o canal mais importante que a gente tem nesses últimos tempos para poder se comunicar, se encontrar, se abraçar virtualmente, né? Desejar solidariedade virtualmente. É a maneira que a gente encontra. Contudo, percebam vocês que na medida em que avança esse uso tecnológico profundo, onde tudo se dá na esfera da tecnologia, ou seja, supermercado, encontros, comemorações de aniversário, reuniões, vídeos, né, eventos sendo realizados pela internet, nos desperta também a necessidade
ou melhor, nos comprova o quão necessário é a relação humana verdadeira, né? A relação humana do contato, do dia a dia, do cotidiano. Então, foi preciso, a gente sempre quis tanto uma tecnologia, uma vida, e que, aliás, totalmente a favor e é indispensável o uso da tecnologia e o avanço da mesma, né, para nossa realidade, para nossa vida. Contudo, percebam que na medida em que a tecnologia avança demais, como agora a gente está fazendo um uso 100% da vida praticamente, né, dentro de casa, utilizando aqueles que têm acesso à internet, a gente também fica muito nítido a importância que faz a relação humana, social, do contato, né, do ombro a ombro, do corpo a corpo, né, de se encontrar os colegas, encontrar os amigos, a sala de aula, né? Então fica essa contradição que não é nenhuma coisa e nem outra. A tecnologia é duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela vem como uma ferramenta necessária, fundamental para a gente atravessar esse momento, mas ao mesmo tempo ela nos desperta, ela nos atenta para dizer, olha, tudo bem que a tecnologia é super importante, mas há também a necessidade do contato humano. Há também a necessidade, é disso que nós somos feitos, né? As relações sociais, elas emergem do contato com o outro, né? Da relação com o outro. E é a partir dessa relação que a gente constitui o trabalho, né? O trabalho que evidentemente deveria ser um trabalho que fosse a nossa concretização, a nossa realização humana. Entendemos, portanto, que no modo de produção capitalista esse trabalho é cooptado, ele é tomado pelos moldes do modo de produção capitalista, fazendo com que esse trabalho se torne sofrível, se torne um trabalho que adoece, né? Torna um trabalho que divide, torna um trabalho que cria até mesmo noções de classes dentro das únicas duas classes que possuímos, que é a burguesia e o proletariado, né? Vai se criando castas dentro dessa divisão através da organização do trabalho. Ou seja, da forma como o trabalho se organiza, a gente tem novos comportamentos. E a tecnologia tem toda influência sobre isso, né? E quando isso quebra, quando isso paralisa ou quando isso precisa ser modificado, a gente tem também a modificação das relações sociais. Ou seja, nós convivemos, nós criamos nossas relações a partir do trabalho, como ele está organizado, né? Então, eu gostaria de também tratar um pouco, falar um pouco sobre o que tenho pensado, embora acho que seja um cenário difícil para a gente fazer previsões. Eu não trabalho com previsibilidade, muito menos com hipótese, assim, ao léu, né? A gente trabalha com aquilo que emerge da realidade. A gente trabalha com o homem, com a mulher de carne e osso, real. Então, não me sinto muito confortável também em trabalhar com previsões. A gente tem que olhar para o que a realidade nos diz, né? O que está emergindo dessa realidade. Portanto, vejam só vocês, estamos num momento onde a sociedade precisa rever uma série de coisas que a gente tem produzido e reproduzido enquanto relações sociais, enquanto prioridades, né? Acho que nós estamos assim no limite, né? Se a gente pega ali a montanha-russa que sobe e desce, acho que o carrinho está parado no ponto mais alto da montanha-russa. Ou a gente volta para trás, e aí é uma barbárie maior do que já vivemos, né? Ou seja, vamos retroceder em tempos de sociedade. E o que seria esse retrocesso? É o negacionismo da ciência, né? A ignorância não é simplesmente agir com desconhecimento, mas é renegar a ciência, é renegar o conhecimento. Ou então, pois então, se nós pegarmos esse carrinho que está no topo da montanha-russa e fizermos a descida com ele para trás, nós estaremos regredindo sem dúvida alguma, né? E há um projeto em curso para isso. Há um projeto que nos leve a acreditar nisso tudo. Portanto, precisamos estar atentos, fazer exercícios diários de observação, de intervenção, de mediação, onde a gente possa construir novas formas de fazer enfrentamento a isso que vai ser posto para nós. Onde a gente possa construir novas formas de se relacionarmos, de nos relacionarmos uns com os outros. A outra opção que a gente tem é o carrinho ir para frente,
né? Então, quando ele vai para frente, dá aquele frio na barriga e a gente sai lá na frente vivos, né? No final, na linha de chegada, é o que a gente talvez teria de mais importante agora, que seriam mudanças profundas, não tão profundas, mas mudanças importantes na forma de se relacionar, na desnaturalização de uma série de coisas que a gente sempre naturalizou, né? Por exemplo, isolamento social. Ótimo que estejamos todos fazendo isolamento social, aqueles que podem fazer isolamento social, né? De outra mão, é necessário que a gente pense, ora, será que nós também já não vivemos em isolamento social há muito tempo, onde temos a miséria naturalizada por uma grande parte das pessoas, onde a gente tem as pessoas em situação de rua sendo extremamente naturalizadas, né? Como se dizem, sempre estiveram ali e não é o lugar deles ali, eles não estiveram por ali sempre, né? Existe um processo que torna a vida humana miserável dentro dessa contradição capital-trabalho, que essas pessoas precisam estar ali, no sentido de que ela é produto dessa sociedade. Nós produzimos. A forma de produzir a vida dentro do modo de produção capitalista produz miséria. Produz miséria para grande parte e também produz riqueza para a menor parte. Então, essa desigualdade criada dentro do modo de produção capitalista tem ficado evidente. Então, talvez se nós conseguíssemos avançar com esse carrinho e rever uma série de elementos que estão postos para nós, será de extrema importância para que a gente repense a nossa forma de relacionar, que a gente repense a nossa forma de ver as expressões da questão social que não estão no plano do papel, né? Não estão no plano do estudo somente, ou seja, da sala de aula, né? Tá na nossa vida, a gente vê isso em todos os lugares. Eu trouxe alguns dados aqui super importantes, só para a gente contextualizar o que eu estou querendo dizer para vocês. Se nós pensássemos que temos no país de 210 milhões de brasileiros, 38,4 milhões de pessoas, que isso representa 41,3% da população em trabalho informal. O que é trabalho informal? É o trabalhador sem direito a nada. É o trabalhador que possui zero vínculo, é um trabalhador que trabalha por conta própria, né? É o empreendedor de si mesmo. O sucesso depende de você. Ora, não há como uma pessoa de trabalho informal resistir a uma crise como essa que a gente está vivendo se não tiver intervenção do Estado, se não tiver política social. A renda proposta inicialmente pelo governo federal de R$200 é uma piada. É uma piada. Né? Num país onde a gente tem, por exemplo, 35 milhões de pessoas que não têm água tratada. A gente tem 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto. Isso é quase 50% da população. Para ser mais exato, é 47,6% da população. Fechamos 2019 com 12,6 milhões de desempregados. 11%, quase 12%, 11,9%. Então, se isso não é um cenário que agora, nesse momento de crise, a gente precisa olhar para isso, encarar isso com mais seriedade, parar de negar, né? E outra coisa, parar de colocar o mercado tão bem defendido ou mal defendido, pelo que temos aí enquanto governo, a gente precisa entender que o Estado neoliberal, o Estado com políticas neoliberais está sendo colocado em xeque. Está sendo colocado em xeque, né? Não há como um Estado resistir sem a presença do capitalismo. Mas a política neoliberal, que entra no Brasil a partir dos anos 90, ela tem sido colocada em xeque. Por que ela tem sido colocada em xeque? Porque está provado que o individualismo não nos leva a lugar nenhum. Está provado que a questão do empreendedorismo, ser empreendedor de si mesmo, é um problema. Precisamos falar sobre isso. Porque se nós temos um país onde 35 milhões de pessoas não têm água tratada, eles vão fazer empreendedorismo como? Mas por que eu estou falando isso? Isso faz todo sentido com as relações sociais, com a forma como a gente se organiza enquanto sociedade, como a gente se vê no outro. E aí eu estou falando de solidariedade. E não é só a solidariedade que não tem...
que é mais comum, que é mais cotidiana, das doações e etc., que tem toda a sua importância, mas eu estou falando de solidariedade de classe, de se reconhecer no outro. Isso tudo depende de como a gente se organiza nas nossas relações. Isso tudo depende de como a gente produz as nossas relações sociais. Portanto, é importante que a gente frise isso para a gente levar mais a sério todos esses elementos que estão sendo colocados para nós. Qual é a dificuldade que as pessoas estão tendo de entender a importância de quem pode ficar em casa? É porque não se vê no outro. É porque não reconhece a sua responsabilidade social diante de tamanha crise. Saúde, econômica e social. Atinge as 3 esferas primordiais. Né? E aqui no Brasil, especificamente, a gente tem um outro embate, que é um embate com o governo, muito claro, né? Onde o serviço social tem, a partir do seu código de ética e do seu projeto ético-político, posicionamentos estritamente contra tudo isso que está posto para nós. Então não é só uma opinião minha, embora também seja, mas é também uma opinião da minha categoria profissional. Da categoria que tem um código de ética que faz defesas intransigentes da democracia, dos direitos humanos, da qualidade do serviço prestado para nosso usuário, da política social. Portanto, vejam bem, é super importante que a gente pense tudo isso e pense e repense como é que nós vamos recomeçar a nossa vida. Porque a vida já mudou. A vida já mudou. E isso não tem como a gente negar, não é verdade? Então, o que eu queria colocar aqui para vocês também. Entendemos, fica muito claro, muito nítido, na verdade, o quanto que esse papel do Estado mínimo não cola em tempos de crise, né? Ele cola quando está tudo decolando, quando a gente não tem uma taxa de desemprego enorme para aqueles que acreditam. Evidentemente que não é a minha ideia, mas o Estado mínimo e as políticas neoliberais ficam completamente espremidas num canto, né? Colocadas em xeque, porque a gente percebe que se não há, por exemplo, um auxílio de renda básica emergencial de R$600, não há como calcular o que seria da nossa sociedade, né? Ainda assim teremos problemas profundos, mas demonstra o papel do Estado importante através das políticas sociais, né, para dar acesso, visibilidade a essa população. Então eu gostaria de pensar um pouco também com vocês a respeito das relações sociais, o quanto fica expresso para nós a dificuldade que a gente tem dentro das nossas relações sociais e como elas são organizadas a partir do trabalho, que aqui algumas análises, né, no Brasil têm sido feitas de forma ao contrário. As pessoas estão preocupadas com o CNPJ, mas desacreditando ou se esquecendo, ou por profundo desconhecimento também, de que precisa ser de CPF para trabalhar. A pandemia mostrou uma coisa para nós, 2 coisas super importantes. Uma, que toda a riqueza produzida é produzida pelo povo. Então, todo esse desespero para voltar a funcionar o comércio, a indústria, né, e faz reunião de emergência no Supremo e leva 30 empresários, tudo isso só demonstra que há uma escolha muito óbvia entre saúde, povo, pessoas, humanidade, família e CNPJs, empresas, né? Mas desconsiderando que essas empresas são compostas por essas pessoas. Então, toda essa dificuldade de unir os interesses só nos comprovam a nossa convicção, comprovam a convicção, é boa, só nos demonstram que é extremamente contraditório, não há acordo entre trabalhador e patrão. Não há. Por isso, a enorme dificuldade que nós estamos tendo de organizar as nossas relações, porque o trabalho é de onde emerge a nossa construção social, pessoal. A gente se organiza, se realiza através do trabalho. Se realiza, pode ser positivamente e não positivamente. Nesse caso, demonstra que há muito mais interesse em salvar empresas do que salvar pessoas. Portanto, nós, enquanto assistentes sociais, que temos projeto ético-político, código de ética, como eu já citei, uma defesa
intransigente dos direitos humanos, uma defesa intransigente da democracia, né? A qualidade dos nossos serviços prestados. Todos os outros elementos que a gente tem enquanto defesa que está posto para nós no Código de Ética e no Projeto Ético Político, nós precisamos utilizá-los na nossa atuação, orientando essa população, mediando com essa população, né? Fazendo processos de reflexão. Não acredito que tenhamos o poder de conscientizar ninguém, não acredito nisso, mas acredito que temos a formação para que a gente possa mediar com essas pessoas, para que a gente possa criar exercício de reflexão com essas pessoas e conosco mesmo também, né, com a gente mesmo, junto desse processo, porque a gente faz parte dessa realidade, né, não é porque a gente faz leitura e intervém na realidade que a gente está distante dela, a gente está dentro dela, né, junto com essas pessoas. Então, temos esse papel super importante de atuação junto a essas pessoas. Então, eu gostaria de deixar aqui essa breve análise, esse breve comentário a respeito da nossa sociedade brasileira, desejar os meus mais profundos sentimentos de solidariedade a todos vocês, né? Temos números muito difíceis pela frente, então não são números, são pessoas, eram familiares, eram amores de alguém, né? Então, sejamos conscientes, sejamos solidários, pensemos uns nos outros, né? E a partir disso, acho que a gente consegue construir, almejar o que está no nosso projeto ético-político, né? Um horizonte onde a gente possa construir bases e elementos para que a gente tenha uma sociedade emancipada, uma sociedade livre de toda forma de preconceito, uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos e todas. Tá? Um abraço para vocês, abraços virtuais. Espero poder revê-los e revê-las em breve. Feliz Dia do Assistente Social a todos meus colegas de profissão. Dizer que sou muito orgulhosa de fazer parte de uma categoria profissional tão comprometida, né, com a mudança, tão comprometida com a democracia, tão comprometida com elementos que, além de serem parte da minha vida, parte daquilo que eu acredito, provocam em mim o mais profundo senso de solidariedade, de coletividade, e isso foi o serviço social que me ajudou a construir, tá? Um abraço a todos vocês e espero revê-los em breve. Até mais!